Agora nós vamos falar com um especialista a respeito da reforma da Previdência. Nós estamos na linha com o Luiz Eduardo Afonso, que é economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, professor, nós estamos falando dessa dificuldade toda de o governo levar adiante o projeto de reforma da Previdência. A contagem ainda não bate, o governo não tem segurança em relação a isso, só que o governo está criando esse clima de uma situação caótica caso não seja aprovada a reforma da Previdência. Então eu queria saber até que ponto ela é imprescindível de imediato, o que se poderia fazer para administrar a situação fiscal do país, no caso de o governo não conseguir agora aprovar a reforma da Previdência. Olha, Denise, o problema do Brasil é, em grande parte, devido à situação fiscal do setor público, né? A gente viu o resultado do governo agora no final do ano, embora ele tenha sido um pouco melhor do que o esperado, ainda assim foram 124 bilhões de reais, uma parcela significativa desse resultado deve-se às contas da Previdência em todos os regimes, tanto o RGPS quanto os RPPS. E tem uma tendência muito clara, até devido às questões demográficas, que esse déficit previdenciário só piore com o passar do tempo. Então, assim, o endereçamento que o governo tem feito dessa questão em relação à Previdência me parece correto. Nós não conseguiremos resolver adequadamente a questão fiscal do Brasil sem ter um equacionamento da questão previdenciária. Agora, professor, o governo nesse processo de negociação, ele já começa a falar mais da possibilidade de amenizar a transição para os servidores públicos, aqueles contratados antes de 2003, porque os que foram contratados depois já têm um novo regime. Agora, essa transição faria com que o resultado de curto prazo da reforma da Previdência fosse ainda mais modesto. O governo, aí nas projeções mais recentes, conta com uma economia de despesa, se a reforma for aprovada até março, de 5 a 6 bilhões de reais. Então, caso ele reduza aí o impacto do lado dos servidores, a economia vai ser bem menor ainda. Será, sem dúvida nenhuma. E acho que a gente tem que pensar um pouco, assim, esse tipo de negociação numa reforma tão complexa como é a reforma da Previdenciária, com tantos grupos, tantas gerações sendo afetados, tem que ser pensado com muito cuidado que tipo de concessão vai ser feita. Então, se a gente olha um pouco o que, em relação à proposta original, foram feitas algumas concessões que me parecem justificáveis moralmente em termos econômicos. E aí eu dou os exemplos do BPC, que é o benefício assistencial, da aposentadoria rural, né? E da aposentadoria principalmente dessas duas. Então, assim, é razoável que esse tipo de concessão tenha sido feito nesse caminho. Agora, por outro lado, é muito questionável que se faça uma outra concessão justamente no caso do grupo, que são os servidores públicos, responsáveis pela parcela mais expressiva do déficit previdenciário e que tem regras diferentes dos demais trabalhadores do setor privado. Agora, professor, essas concessões, inclusive, acabariam com o argumento do governo de acabar com os privilégios, que ele tem enfatizado também esse ponto, que a reforma vai acabar com privilégios relacionados ao funcionalismo. Agora, nós sabemos que o lobby mais pesado contra a reforma da Previdência, o corpo a corpo mesmo, lá no Congresso, é dos servidores, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, o argumento defensável também, que justificava a reforma é necessário, sim, vai ser duro, sim, mas vai ter um peso dividido entre todos os grupos da sociedade. Na medida em que algum grupo, em particular, os servidores públicos, que tem uma capacidade de organização e de mobilização maior do que a dos outros grupos, consegue ter algum tipo de regra diferente, particularmente servidores pré-2003, tem uma regra diferente dos demais, isso compromete uma boa parte desse argumento. Estou a lembrar a célebre frase do George Orwell no livro: todos os grupos são iguais, mas aparentemente alguns são mais iguais do que os outros. Exatamente. Agora,
a discussão está em aberto, né? Inclusive tem deputados cuidando desse entendimento com os servidores. Eu não falo daqueles servidores que ganham pouco, não. Quem joga mais pesado são aqueles que estão no topo, que têm privilégio de fato em relação a salário, condição de aposentadoria. E uma nova proposta deve ser apresentada à equipe econômica até o final desta semana, envolvendo exatamente essa transição da aplicação das novas regras para o funcionalismo. Denise, é muito ruim, acho que todo esse quadro, né? Lembra que, assim, desde que o governo abdicou de tentar votar a reforma no final do ano passado, né, a gente está em stand-by, agora o governo tem concentrado seus esforços na mídia, né? O presidente tem feito várias participações em programas de televisão e de rádio, e agora a gente assiste a essa história de grupos, né, se mobilizarem numa defesa absolutamente corporativa dos seus interesses. Eu acho que nesse momento, né, assim, a gente cobra muito o governo, o executivo em relação ao lançamento de propostas, mas acho que o Congresso é igualmente responsável por isso. Então acho que é uma hora que é necessário um mínimo de grandeza dos congressistas e dos deputados e senadores, para se pensar nas características da proposta, nas características técnicas, e não ficar tentando defender os interesses desse grupo ou daquele, colocando regras diferenciadas para um ou para outro. Isso é um caminho muito ruim. E lembrando, né, isso é antes mesmo da proposta ser levada à votação na Câmara. Na Câmara, possivelmente, ainda vai ter algum tipo de alteração, né? E toda vez, a história mostra isso. Todas as vezes em que algum grupo consegue algum tipo de tratamento diferenciado, outros grupos tentam conseguir o mesmo tipo de tratamento diferenciado. E aí a gente vai somando uma série de exceções, vai tornando a reforma uma colcha de retalhos e vai reduzindo o impacto dessa reforma, com o que vai agravar o problema fiscal do país no curto e no longo prazo. Nós conversamos com o Luiz Eduardo Afonso, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Luiz Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, até logo.